E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre cálculos mol-massa em estequiometria de química. Bom, então vamos pensar. Vamos supor que nós temos, numa equação química, um certo elemento X que reage, né? O elemento X reage de forma Y, né? Vamos supor que tem mais coisa reagindo com X e tem mais coisa sendo formada junto com Y, mas não é nosso foco agora. Vamos pensar que nós estamos apenas usando o X e o Y. Tem mais coisa junto, mas no nosso caso não vai importar. E vamos dizer que essa equação química funciona tendo como balanceamento, por exemplo, que 2x e y. Nós temos aqui mais coisa, como por exemplo, sei lá, 3z e y mais w, por exemplo. Mas o 3z não vai importar e o w não vai importar. A gente quer pensar sobre o 2x e o y. Nós sabemos que, como nós já vimos nos vídeos de mol-mol, que a relação entre os coeficientes, né, que representam o mol de um e de outro valem. Então eu posso dizer que 2 mol de x equivale a 1 mol de y. Né? Isso a gente viu no outro vídeo. Essa relação é justamente o que está escrito na minha equação química. Agora, eu não posso falar, por exemplo, que 2 gramas de x é 1 grama de y. Eu não posso falar isso de jeito nenhum. Por quê? Porque 1 mol de y tem uma certa massa. 1 mol de x tem uma outra massa. E 2 mol de x tem outra massa. São elementos diferentes. As suas massas atômicas, as suas massas moleculares são diferentes. Então eu não posso fazer essa relação. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que relacionar, se por exemplo eu quero relacionar o número de mols de x com a massa de y. Então eu tenho que colocar que 2 mol de x representa uma certa quantidade de gramas de y. Como que eu vou tirar isso? Isso eu vou tirar a partir da massa molar. Como assim? Bom, deixa eu dar um exemplo um pouquinho mais concreto. Aquela equação muito famosa da formação da água, que H2 mais O2 formando H2O. Balanceando, nós teríamos um 2 aqui e um 2 aqui. Então, vamos pensar, por exemplo, na relação entre O2 e H2O. Vamos pensar só nesses dois aqui. Então, eu posso dizer que 1 mol de O2 equivale a 2 mol de H2O. Isso está certo. Agora, e se eu quero relacionar mol de H2O com massa de O2? Bom, eu não posso falar que 2 mols de H2O é 1 grama de O2. Eu não posso falar isso. Então, eu vou usar a massa molar. Como que eu vou usar a massa molar? A massa molar de O2, nós sabemos que vai ser 2 vezes 16. 16 é a massa atômica do oxigênio, o que vai dar 32 gramas por mol. Isso significa que cada mol de O2 tem 32 gramas. Se eu tenho 1 mol, eu tenho aqui 32 gramas. E isso se relaciona com 2 mol de H2O. Essa sim é a relação correta. 2 mol de H2O para 32 gramas de O2. Se quiser simplificar, pode. Ou seja, 16 gramas de O2 está para 1 mol de H2O. É assim que nós fazemos a relação. A partir dos coeficientes estequiométricos que representam mol, a gente passa para massa. Essa sim é a relação verdadeira. Então nós vamos resolver um exercício relativamente simples só para a gente reforçar a ideia. Então esse é o exercício. Uma das maneiras que impedir que o SO2, um dos responsáveis pela chuva ácida, seja liberado para a atmosfera é tratá-lo previamente com óxido de magnésio, em presença de ar, como é equacionado a seguir. Então, essa é a equação química. Nós já podemos ver que está balanceada. Né? Então, o óxido de magnésio reage com o óxido de enxofre, reage com oxigênio, gás oxigênio, formando MgSO4. Então, ele quer saber quantos mols de óxido de magnésio são consumidos no tratamento de 96 gramas de SO2. Então, peraí. Ele quer relacionar mols de óxido de magnésio com gramas de óxido de enxofre. É isso que ele quer relacionar. Então, o resto a gente pode até esquecer. Então, vamos olhar aqui na nossa equação química. Colocando aqui, quando não tem coeficiente estequiométrico, é 1, né?
Então nós podemos dizer que 1 mol de óxido de magnésio reage com 1 mol de óxido de enxofre. Né? O resto está presente na equação, o O2 e o MgSO4. Só que a gente não importa para esse momento. Isso aqui só serviu para a gente ver os coeficientes estequiométricos. A partir de agora, como o exercício só está relacionando esses dois, só está relacionando óxido de magnésio e SO2, nós vamos esquecer esse resto. A gente vai até esquecer isso daqui. A gente sabe que nessa equação química nós temos 1 mol de MgO para 1 mol de SO2. Essa é uma relação válida. Por quê? Porque nós estamos usando os coeficientes estequiométricos em mol. Essa é a relação válida. Agora, ele quer mols de MgO e gramas de SO2. Então, eu vou ter que passar o SO2 para gramas. E para essa relação continuar valendo, eu vou ter que colocar o quanto de gramas que vale 1 mol, né? Porque é 1 mol para 1 mol. Se eu quiser tirar 1 mol do SO2 e colocar gramas de SO2, eu vou ter que colocar quantas gramas tem 1 mol, porque a relação continua valendo. 1 mol e a mesma quantidade de gramas de 1 mol é a mesma coisa. Então, quanto que é essa relação? Bom, isso a partir da massa molar. Nós sabemos que a massa molar do SO2 é 64 gramas por mol. Ou seja, cada mol de SO2 tem 64 gramas. Então, no lugar de 1 mol, eu posso colocar 64 gramas de SO2. E a relação continua valendo. Por quê? Porque 1 mol de SO2 ou 64 gramas de SO2 é a mesma coisa. A relação continua valendo. Então, agora nós resolvemos o exercício. Então, vamos lá. Ele quer saber quantos mols, x mol, de MgO se relacionam com quantas gramas que ele pôs? Ele pôs 96 gramas de SO2. Então, fazendo aqui uma regra de 3, vou escrever regra de 3 simples, que é 96 vezes 1, né? Eu estou fazendo essa regra de 3 aqui, essa linha aqui eu não estou usando, eu só estou usando aqui, essas duas linhas. Então, a regra de 3 vai ser 96 vezes 1 dividido por 64, o que vai dar 1,5 mol de MgO. Então, 1,5 mol de MgO reagem com 96 gramas de SO2. A partir de uma relação válida de mol e massa, nós conseguimos resolver o exercício. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.